Amém, meu povo? Amém. Que alegria estar aqui nessa tarde, hein? Alguém aqui não me viu pregar, não me conhece? Deixa eu ver. Algumas pessoas não me viram ainda. Eu me chamo Paulo Vinícius, sou casado com a Camila, a mulher mais linda desse mundo, que estava fazendo bagunça aqui no começo. Pai daquela coisinha ali, ó. Oi, Cecília. Pai da Maria Alice, da Maria Cecília. Hoje, na Colo de Deus, o Senhor nos chama a águas mais profundas. O Senhor, Ele balançou a nossa vida de novo e começou a construir uma nova história para a nossa vocação. Hoje nós estamos à frente da liderança nacional de famílias da comunidade. Eu e a Camila, a gente, em nome de Jesus, esse ano vai ser o ano das famílias nesse Brasil. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero te convidar a abrir comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Gente, olha a caneca que a Camila me deu para pregar. Chique, não? Falou que não tinha presente para me dar de Natal. Falou que meus copinhos descartáveis eram muito feios. Me deu uma caneca bonitona. Chique, agora água gelada durante a pregação. Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Versículo 13. Quero já começar contextualizando, mostrando para você a respeito de onde nós estamos. Depois nós vamos destrinchar essa palavra. Amém? Amém. Todo mundo achou? Se a pessoa que está do seu lado não trouxe a Bíblia, olha bem na cara dela e fala assim, ó. Celular vale. Só no modo avião o celular, hein? Não chegar nenhuma notificação, se distrair aí. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13. Neste mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que tinha acontecido. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os seus olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então Jesus: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tão tristes? E um deles, chamado Cleofas, respondeu: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? E perguntou-lhes ele: que foi? Então disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus, e todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e magistrados entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram. Elas foram até o sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos e que eles asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram também ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. E Jesus lhes disse: ô gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crer em tudo que anunciaram os profetas. Porventura, não era necessário que Cristo sofresse todas essas coisas e assim entrasse em sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se então da aldeia onde eles iam, e ele fez como que fosse passar adiante. Mas eles forçaram a parar.
Fica conosco, Senhor. Já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles, e aconteceu que, estando sentados conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou o pão, partiu e serviu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, e ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Ali acharam reunidos os 11 e os que com ele estavam. Palavras para nossa salvação. Dá um beijo na sua Bíblia, uma salva de palmas à palavra de Deus. Que salva de palmas de sem vergonha, meu Deus do céu. Aleluia! Sangue de Jesus tem poder. Vamos lá. Estamos na experiência Emaús. Não sei se você já percebeu, mas tudo nesse lugar foi preparado para que você entendesse exatamente esta palavra que eu vou pregar para você. Antes de eu pregar para você, eu quero te contextualizar, eu quero dizer para você o que estava acontecendo nesses dias, como é que as coisas aconteciam, por que eles estavam indo embora, aonde é que eles estavam, que sentimento eles estavam sentindo, e eu preciso te contextualizar. Mas antes disso, deixa eu contar uma história para você. Há 2020, há 5 anos atrás, estávamos nós reunidos e debruçados sobre uma promessa para essa cidade. Eu, Lígia, Laura, Camila, 4 pessoas. A gente estava reunido e a gente falava assim: meu Deus, mas a gente queria muito um retiro para esse lugar, mas como é que a gente vai fazer um retiro, uma experiência, um lugar para chamar o povo de Deus, se nós somos 4? E a gente foi rezar. E começando a rezar, pedindo ao Senhor o discernimento sobre as coisas, pedindo para que Ele nos desse uma direção, Ele nos deu exatamente a passagem dos discípulos de Emaús. E nós entendemos que naquele momento éramos nós quem estávamos indo de volta para Emaús, porque o nosso coração já não acreditava mais nas promessas que Ele tinha nos feito. Nós vivíamos coisas extraordinárias e éramos 4 pessoas nessa cidade. Não conseguíamos enxergar um passo além dos nossos olhos, mas o Senhor mostrava para nós coisas que nem a nossa alma podia acreditar, mas ela conhecia a verdade do Espírito Santo de Deus. E nós estamos hoje debruçados sobre uma promessa, sobre o cumprimento de uma promessa. O Senhor prometeu um lugar para que nós pudéssemos falar abertamente àqueles que estão caminhando de volta para Emaús, já caminharam com o Senhor, já tiveram uma experiência com Jesus, já olharam Jesus nos olhos, mas por algum motivo decidiram voltar para Emaús. Emaús era uma cidadezinha pequena, era uma cidadezinha de alguns habitantes, aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém, e eles estavam voltando para aquele lugar, cara. Assim como Pedro, quando descobre que Jesus morreu, decide pegar as suas redes de novo e voltar para o mar. A Emaús de Pedro, naquele momento, era aquele lugar onde ele estava voltando desesperançoso do coração, cheio de si, achando que o Senhor era um libertador político da casa de Israel, assim como esses discípulos também vão dizer. Mas eu quero dizer para você que antes ainda dos discípulos tomarem a decisão de voltar para Emaús, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. O capítulo 24 vai falar sobre o domingo da ressurreição. Eu não sei se você vai se lembrar, mas a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus estava no alto da cruz, às pressas tiraram Jesus, porque estava se aproximando da festa da Páscoa e seria um escândalo ver os crucificados elevados ali na cruz. E então um dos seus discípulos pede para tirar o corpo de Jesus e poder sepultar num sepulcro muito próximo dali, porque não daria tempo de fazer toda a cerimônia, e rapidamente arrancam Jesus lá do alto da cruz e levam ele lá para ser colocado no sepulcro. Isso na sexta-feira, e no domingo, ainda de manhã, antes do sol nascer, aquelas mulheres foram lá honrar o corpo de Jesus. Elas foram com perfumes para poder embalsamar o Senhor, para poder cuidar, fazer ali a sua última homenagem ao Senhor, poder cuidar daquele lugar. Por que no domingo? Porque no sábado o judeu não podia fazer nada, era a festa da Páscoa.
E naquele dia de manhã, elas chegam àquele lugar e a pedra não está no lugar. A mesma pedra que talvez elas tivessem pensado assim: como é que a gente vai arrancar essa pedra de lá? A gente está indo levar perfume para Jesus, mas tem uma pedra na porta do sepulcro. Como é que a gente vai arrancar? Não sei. Pega o perfume e vamos. Chega lá, a pedra não está. Elas procuram e o Senhor não está no sepulcro. Elas não entendem nada, imediatamente começam a pensar que talvez o corpo do Senhor possa ter sido roubado ou levado embora. E quando elas olham de novo para a porta do templo, lá estão os anjos dizendo: por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? O que é que vocês estão procurando entre os mortos quando vive? Quando a promessa se cumpriu? Quando tudo aquilo que ele ensinou para vocês já aconteceu, e vocês estão aqui procurando entre os mortos aqueles que estão vivos? Imediatamente aquelas mulheres voltam correndo. Gente, aconteceu uma parada extraordinária. A gente chegou lá no sepulcro e a pedra estava fora do lugar. E Jesus não estava lá. Roubaram Jesus, meu Deus! Não. Os anjos nos disseram que ele está vivo, que ele ressuscitou. Dentre aqueles que ouviram as mulheres falando estão 2 homens, intitulados discípulos de Emaús. Eles ouviram as mulheres dizendo, eles ouviram aquilo que as mulheres estavam dizendo a respeito de Jesus, que ele havia ressuscitado. Mas o sentimento daquelas mulheres naquele momento, no fundo, era um sentimento de conformidade. Fala comigo, conformidade. Elas até iam lá cuidar de Jesus no sepulcro, mas elas já tinham se conformado que ele estava morto. E chegando lá, elas se encontram de novo com a verdade. Mesmo cheias das suas conformidades, mesmo tendo a convicção que o Senhor estava morto mesmo, e a gente só vai lá cuidar dele, né? Ele falou que ia ressuscitar, mas vamos lá levar perfume. Talvez hoje você esteja caminhando de volta para o sepulcro, esperando encontrar Jesus morto, conformado com a vida que você está. Talvez hoje você escutou aquilo que Jesus disse a respeito de você. Talvez você já ouviu e viu as coisas que ele fez, porque aquelas mulheres caminhavam com Jesus, aquelas mulheres viam os sinais, aquelas mulheres ouviam as palavras dele direto da boca de Jesus, mas elas estavam conformadas. E está tudo bem se você está nesse lugar. Está tudo bem se um dia você viu os sinais que ele realizou e hoje você está conformado, mas o que você não pode fazer é se conformar com esse caminho de volta para o sepulcro, esperando Jesus morto naquele lugar. Você não veio até esse lugar aqui hoje, nessa tarde, gastar o seu final de semana nesse lugar para encontrar um Jesus que está morto. Eu não consigo acreditar que você trocou de roupa na sua casa, preparou tudo, organizou a sua rotina para estar aqui e vir encontrar com o Senhor que está morto no sepulcro. Se você veio nessa esperança, eu tenho que te dizer que a pedra rolou e você está procurando entre os mortos aquele que está vivo. Que nesse lugar, esse sentimento de inconformidade, não existe espaço para ele nesse lugar. O mesmo sentimento de conformidade na ida daquelas mulheres até o sepulcro foi enterrado junto à desesperança delas na volta delas até a aldeia para anunciar que o Senhor está vivo. Então, se você veio aqui hoje com esse sentimento de inconformidade, chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim, ó, ele vai te chacoalhar, cara. Pergunta para ela, por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ei, mas a palavra não termina aí. Esse é só o começo do capítulo 24. O encontro dessas mulheres com os discípulos de Emaús e dizendo para elas, galera, o bagulho foi louco. A gente foi achando que ia perfumar Jesus, saímos de lá cheio do óleo, do azeite, porque o Senhor nos encontrou e falou que Ele está vivo. E eu imagino que aqueles homens tinham perguntado para ela assim, ó, mas vocês viram Jesus? Se vocês não viram Jesus, não dá para acreditar, né? Não tem jeito. No capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, nós vamos ver a decisão desses 2 homens.
Eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, eles viram Jesus pregar, eles viram Jesus curar pessoas, eles viram Jesus cuspir no chão e passar o barro no olho de um cego e o cego voltar a enxergar. Eles viram todos os milagres e os sinais que Jesus realizou. Eles ouviram da boca daquelas mulheres que ele havia ressuscitado. 2 dos discípulos de Jesus correm em direção ao sepulcro e também encontram o sepulcro exatamente como as mulheres haviam dito. E naquele lugar onde os discípulos encontram, eles também voltam e dizem: galera, é verdade o que essas mulheres estão falando. A gente encontrou exatamente, os homens lá também estavam, os anjos estavam lá e também falaram que ele ressuscitou. Os discípulos de Emaús também ouviram da boca de Pedro e de João que o Senhor estava vivo. Também ouviram da boca dos discípulos que foram lá, testaram o que as mulheres haviam dito, e mesmo assim, decidiram voltar. Lucas 24:13 vai falar que eles estavam caminhando de volta para casa. E eu acho que o sentimento da volta devia ser terrível, cara. Eu acho que o sentimento é o mesmo de quando você coloca toda a sua expectativa naquilo que é a tua vontade. E a coisa não acontece. E você fala assim: o Senhor me esqueceu, cara. A palavra vai dizer que eles esperavam que Jesus fosse o libertador político de Israel, fosse salvar e libertar Israel. Eles esperavam que Jesus fosse um prefeitão, que fosse salvar a casa de Israel. Mas Jesus não foi. E eles falam pelo caminho: ei, já tem até 3 dias que aconteceu essa parada aí. É verdade também que umas mulheres foram lá, ouviram de Jesus, os anjos falaram com ela, os homens foram lá, viram a mesma coisa, mas na moral, Jesus mesmo, nada. Não existiu Jesus, eu não vi nada, então é hora de eu ir embora mesmo. É hora de eu pegar minhas trouxinhas, botar e voltar lá para Emaús. Lá naquele lugar onde não tinha nada, cara. Lá para aquela aldeia, onde nada existia, onde nada vivia, naquele lugar de miséria, onde eles iam voltar e iam continuar a vidinha medíocre deles naquele lugar. Eles decidiram trocar uma promessa, tudo aquilo que viram e ouviram, por voltar para aquele lugar, mas o Senhor os alcançou. Mas eu quero te convidar a olhar para o sentimento desses 2 homens, como é que eles estavam quando decidiram voltar. O coração deles era uma mistura inteira de terem sido abandonados, uma frustração profunda com Jesus. É que eles depositaram tudo em Cristo, cara. Eu imagino que quando eles ouviram falar de Jesus, no primeiro encontro, quando o Senhor passou por Emaús lá, ou quando eles estavam em Jerusalém e encontraram com Jesus, a palavra não vai nos dizer como é que eles encontraram e conheceram Jesus, mas eu imagino que naquele momento, quando eles encontraram Jesus, eles decidiram dar tudo. Eles decidiram entregar tudo pelo tudo, e você reconheceu Jesus, e agora me vem muito claro na minha mente, quando ele passou na minha frente, cara. Quando ele me encontrou, eu acho que foi o mesmo encontro que aqueles discípulos tiveram também. Aquele dia, e eu sei que você está agora lembrando daquele dia, onde o Senhor te encontrou, onde sem merecer Ele foi lá e te buscou onde você estava, te arrancou da bosta que você vivia, cara. Te arrancou da merda que você vivia, e agora você começa a olhar para Ele encantado, e você fala: Senhor, eu não quero sair nunca mais desse lugar. Mas quando o Senhor morre, eles decidem abandonar, eles decidem voltar, abandonar todas as promessas, e se eu não vejo, não existiu mesmo, não libertou Israel coisa nenhuma. Talvez você tenha se frustrado, eu sei lá com o que, cara. Talvez você tenha se frustrado com uma liderança dentro da igreja, com um padre que falou para você alguma coisa que você não queria ouvir, e no fundo era verdade, porque nós somos sem vergonha pra caramba. Talvez a tua frustração foi com pessoas, mas essa frustração fez você olhar para trás e querer voltar embora para aquela cidadezinha onde não tem nada naquele lugar. E agora você está aí com a tua trouxinha, com cara de cocô, cara, voltando embora para essa cidade onde não tem nada. Porque Jesus mesmo, não viram, né? Ressuscitou, falou, pregou, curou, fez e aconteceu, mas não estou nem aí. Eu quero as minhas coisas e quero voltar embora. Talvez as frustrações que você tem vivido hoje são decorrentes de situações que o próprio Senhor te colocou para te fortalecer.
Às vezes você decidiu voltar para Emaús porque o Senhor falou assim, agora, hoje é o dia de eu deixar o Vini mais forte. Hoje é o dia que eu vou deixar o Vini mais forte. Posso falar para você? Entre as duas filhas nós perdemos um bebê. E foi uma situação bem difícil, cara. Foi uma situação bem difícil. E quantas pessoas a gente encontra voltando para Emaús depois de perderem um filho? As pessoas abandonam quem é Jesus. As pessoas esquecem da promessa. Porque, vou fazer o quê, né, cara? Eu esperava que Jesus fosse me dar isso aqui. Ele não me deu, eu me frustrei. Eu desejo voltar embora. Mas ali, diante do sofrimento, diante da prova, a prova que o Senhor colocou sobre o nosso coração para que a gente fosse mais forte, para que a gente encarasse a vida de frente, para que a gente batesse no peito e falasse, ei, Senhor, mesmo diante do sofrimento eu vou ser teu. Oi, meu amor, olha que coisa linda que veio depois, olha. Diante da situação que Deus colocou para te tornar mais forte, você decidiu voltar. Aquela situação porcaria que você fala, nossa, eu vou morrer. Não tem jeito, se eu não voltar, eu vou morrer. E facinho, cara. Facinho a gente troca as coisas. Facinho a gente faz assim, quer saber? Eu não tô nem aí, eu vou ficar em casa hoje, não vou sair não. O Senhor te manda, te envia, fala, filho, vamos lá. Vestes novas, sandália nova nos teus pés, um anel no teu dedo. Vamos lá, você é um filho eleito. Eu afirmo a tua eleição. Você fala, ei, Jesus, sai fora. As mulheres falaram que nem te viram no sepulcro lá. Eu decido ir embora, quero pegar minhas coisas. O meu conforto é mais importante. A minha vida é mais de boa. Eu preciso cuidar das minhas coisas. Mas o Senhor não está nem aí para o sofrimento. O Senhor, Ele está aí para a nossa vida, para a forma com que Ele te chamou. Independente das tuas frustrações, do que te fizeram olhar para trás, o Senhor hoje te encontrou de novo. O Senhor se coloca no caminho com eles de volta. Independente das frustrações daqueles discípulos, o Senhor não se cansou, cara. Se fosse eu acho que eu ia olhar para esses caras e falar assim, volta mesmo embora, seus sem vergonha, vocês não merecem. Mas o Senhor se coloca no meio deles e fala assim, ei, o que vocês estão falando pelo caminho? Tô vendo que vocês estão com a carinha triste, cara. Olha. Ou vontade de bater nesses caras, Rodrigo. Dá vontade de bater nos caras. Mas Jesus falou, por que vocês estão tristes, gente? E ainda foram grossinho. Por acaso você é o único que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Esse tal de Jesus aí falou que ia acontecer, fazer, tá morto. Cara, se eu fosse Jesus, eu falaria, então tá bom, pode continuar. Deus que ajude vocês, tchau. Mas Jesus começa a falar assim, como sois desprovidos de inteligência. A palavra São Lucas, ele é muito fino, né, cara? Eu acho que Jesus deve ter falado, mas vocês são burros, hein, galera? Falei um monte pra vocês. Mas ele usa desprovidos de inteligência. Olha que chique. É um termo bonito pra gente usar no nosso meio, né? Vocês são desprovidos de inteligência. É assim que o Senhor falou com eles. Como vocês são desprovidos de inteligência? Acaso vocês não sabiam que o Filho de Deus devia passar por tudo isso? E começou a falar com eles desde Moisés até o nascimento. Todas as coisas que deveriam acontecer com ele, o Senhor pegou o Antigo Testamento no caminho de Emaús, 11 quilômetros falando para ele sobre quem era Jesus no Antigo Testamento. O Filho de Deus deve vir, ele passou por Isaías, ele passou por todos os profetas, ele passou por Moisés, pelo povo no Êxodo, ele passou por tudo, falando sobre o que devia acontecer. O Senhor não se cansou de ensinar mais uma vez aquilo que eles já sabiam, cara. O Senhor se colocou no caminho com eles, para ensinar de novo aquilo que eles já sabiam. Olha para a pessoa que está do seu lado, e fala para ela assim, se precisar ele vai te ensinar de novo. Porque ele te ama, fala para ela. O que importa para nós é que o Senhor nos quer de volta. Ele não se cansa de falar com aqueles homens. E mesmo diante desse sentimento de frustração e de terem sido abandonados, o Senhor não abandonou. Começa a pensar aí em que situação você acha que o Senhor te abandonou. Eu não sei o que você está passando ou o que você já passou para chegar aqui hoje. Eu não sei quanto tempo você caminhou com Jesus. Se você caminhou, se você conheceu, se você já teve uma experiência com Ele, eu não sei. Mas pensa nas vezes que você pensou que Ele te abandonou. As nossas frustrações cegam os nossos olhos.
cegam os nossos olhos para aquilo que Ele tem feito de verdade com você. O nosso sentimento de abandono coloca uma venda nos nossos olhos para que a gente não veja aquilo que está acontecendo debaixo dos nossos narizes. O Senhor se coloca do teu lado, no caminho, Ele fala, eu estou aqui, mas você não consegue enxergar porque você acha que você foi abandonado, que você foi abandonada e o Senhor te esqueceu. Mas na verdade Ele está e sempre esteve do teu lado e sempre vai estar do teu lado, ensinando sem se cansar. Você caiu, cara, vai lá, começa de novo, vamos embora. Pô, Jesus está aqui, cara, vamos, eu estou com você, filho, vai lá. Começa a te ensinar de novo todas as coisas, desde Moisés até os profetas, mas o que importa é que Ele te quer de volta. O Senhor não se colocaria no caminho com aqueles discípulos de Emaús, se não fosse para arrastá-los de volta a Jerusalém. Fala para a pessoa que está do seu lado, só existe vida em Jerusalém. Capítulo 29 do Evangelho de São Lucas vai dizer que... Oi, meu amor. Fala aqui, ó. O capítulo 29 vai dizer que quando chega em Emaús, eu acho que Jesus já devia estar até rouco falando tanto com aquele povo. Quando chega na cidadezinha, Jesus faz que vai passar direto. Valeu, galera, vou continuar meu caminho aqui. Onde você vai? Tá tarde já. É mó perigoso essa estrada, você tá maluco? Fica conosco, entra aqui. Dorme aqui, amanhã você continua cedinho o seu caminho. Ah, beleza. Jesus entra com eles. Coloca a mesa. Coloca o pão sobre a mesa. Prepara a ceia. Ao partir o pão, reconheceram que Ele. O Senhor os ensinou, o Senhor os serviu mais uma vez. No banquete do Cordeiro, as escamas dos olhos daqueles homens caíram. Quando o Senhor se dá a eles, ali, naquela Santa Missa, no partir do pão, os olhos deles se abrem, as escamas caem dos seus olhos e eles reconhecem que é Jesus. Só reconhece Jesus quem está em comunhão com Ele. E estar em comunhão muitas vezes não quer dizer que você está lá do lado aprendendo, ouvindo. Você pode ter caminhado com Jesus 20 anos, 30 anos, não sei há quantos anos o Senhor te encontrou, mas uma experiência de verdade só se faz quem tem comunhão com o Senhor. Aqueles homens, ao partir o pão, reconheceram que era Jesus e imediatamente Jesus desaparece diante dos seus olhos. E eu imagino que naquele momento, os discípulos de Emaús, um olhou para o outro, e agora, mano, passamos o dia inteiro com o cara, maior rolê, velho. Ele veio falando uma pá de coisa para nós e nós conhecemos ele só agora. Só agora, cara, que vergonha que eu ia estar. Na moral, passei 11 quilômetros escutando de Moisés, desde Moisés, o Antigo Testamento inteiro, e agora o Senhor se revela e os meus olhos se abrem. Ah, Jesus! Sumiu diante dos seus olhos. Olha o que a palavra vai dizer. A palavra vai dizer que... Calma aí. A palavra vai dizer o seguinte: diziam então uns para os outros. Cara, isso aqui dá até vergonha alheia em mim. Não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Olha que sem vergonha. Um olha para o outro e fala assim: oh, verdade, né? Quando ele falava no caminho, bem que o nosso coração ficava até avivadinho, né? Nem conheceram Jesus, cara, e agora estão envergonhados de não terem conhecido e aproveitado o caminho com Jesus. Ei, talvez você esteja no caminho, não esteja reconhecendo Ele, mas quando Ele se revelar para você, você vai sentir vergonha de todo o tempo que Ele passou do teu lado e você não reconheceu. E às vezes você até olha e fala assim: ah, mas no caminho eu sabia que Jesus estava comigo. Sabia nada, cara. Sabia nada.
O Senhor, Ele nos alcança incondicionalmente, mas quando Ele se dá em corpo, sangue, alma e divindade, não existe escamas nos nossos olhos que resistam ao amor de Deus. Ele se entrega a nós mais uma vez, no altar de sacrifício, e as escamas dos nossos olhos se caem, os nossos olhos se abrem, para que nós reconheçamos que Ele foi e sempre será o nosso Deus. Nossa Senhora, eu estou pregando para testemunha de Jeová, não é possível. Vou falar de novo. Quando as escamas dos nossos olhos caem e os nossos olhos se abrem, é impossível não reconhecer que nós estamos diante de um banquete que Ele preparou para mim e para você. De um banquete especial, em uma mesa, onde nessa mesa existe um banco muito grande, e cada lugarzinho desse banco está marcado com o nome de cada um de nós. E se você não sentar nesse lugar, mais ninguém pode sentar. Mas hoje o Senhor eleva o pão mais uma vez, parte diante dos teus olhos para te dizer: é tempo de voltar. A eleição não mudou. Os discípulos de Emaús não deixaram um dia sequer de pensar nele, porque eles falaram que lembravam de Jesus, mas hoje o sentimento que deve existir no seu coração é um sentimento de avivamento da promessa. É um tempo de se lembrar das coisas que você viveu com Ele um dia. É tempo de você deixar que Ele recorde você do amor dos primeiros dias, das coisas que Ele fez com você, enquanto você ainda estava em Jerusalém, e para você Ele era vivo, latente, e você via Jesus, e você arrepiava lá no grupo de oração, e você ia lá incondicionalmente. Precisa lavar banheiro, eu vou lavar banheiro, cara. A gente saía daqui de Bauru, rachava lá para Curitiba num golzinho 1.0, com os amortecedores tudo estourado, saía de lá 10 horas da noite para voltar no domingo embora e trabalhar no dia 6 horas da manhã. Mas Laura, a gente era feliz demais, cara, porque o nosso coração nunca se esqueceu que Ele tinha uma promessa para nós. Nunca se esqueceu. A gente chegava aqui de novo em Bauru e falava: cara, vamos começar de novo. Vamos lá, vamos ver onde a gente errou, vamos mudar a célula, vamos multiplicar, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos fazer retiro, a gente vai servir. Cara, a gente rachava para outra cidade para lavar banheiro, para servir na loja, para fazer o que for preciso, para fritar pastel. A gente ia porque o nosso coração estava de olho em quem Jesus era, e não nas coisas que Ele podia fazer. O amor da nossa vida era quando alguém falava assim: oh, você pode servir na loja? Nossa! Dava briga para quem ia servir na loja, dava uma treta lascada. Mas hoje o Senhor quer lembrar desses primeiros dias, onde Ele te olhou nos olhos, Ele falou com você, Ele falou: te amo, cara. E quando Ele fala para você o quanto Ele te ama, é impossível dos seus olhos se desviarem. Não tem como. Naqueles primeiros dias, quando eles caminhavam com Jesus, era impossível eles querem voltar para trás. Emaús estava já num plano distante daqueles discípulos, enquanto eles caminhavam com Jesus. Enquanto Jesus estava com eles, eles nunca mais pensaram em voltar para Emaús. Mas o Senhor não os abandonou. Uma frustração os colocou de volta no caminho de Emaús. Uma frustração fez eles voltarem para trás. Uma frustração fez eles se esquecerem de quem Jesus era. Mas hoje o Senhor está nos convidando a voltar. E é interessante pensar que como é que foi esse caminho de volta. Capítulo 32 de Lucas 24 vai dizer sobre essa volta. Quando Jesus se revela ao partir o pão àqueles discípulos, mostra quem Ele é, se revela a eles, eles reconhecem, e Jesus desaparece diante dos olhos deles. A palavra vai dizer que imediatamente eles se colocaram de volta a Jerusalém. Deixa eu te falar o que estava acontecendo em Jerusalém. O rei dos judeus morreu. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Chacota. Todo mundo passava e virava o rosto, assim como diz Isaías, que nem feição humana tinha mais. Era um pedaço de carne em cima de um monte de madeira. Era isso que era Jesus. As pessoas sentiam vergonha, desviavam o olhar, não conseguiam olhar. Nossa, de tão feio que era aquilo lá. Não tinha feição humana. Não tinha feição humana. E
Depois que Jesus morre em Jerusalém, vira rodada de cabeça de cristão a prêmio. Os cristãos eram pregados em postes para ser levantados como lanternas humanas. Era isso que estava acontecendo em Jerusalém. Em Jerusalém, se você falasse que você acreditava em Jesus, ó, na hora. E eles decidiram voltar. Mas é interessante que a palavra fala que imediatamente, a palavra não fala que eles lavaram a louça, a palavra não fala que eles terminaram de jantar, a palavra não fala que eles trocaram de roupa e tomaram um banho, porque afinal eram 11 quilômetros a pé de volta para Jerusalém. A palavra não fala que eles se prepararam a viagem de volta, não. A palavra vai falar imediatamente se colocaram de volta a Jerusalém. A mesma Jerusalém que estava sorteando cabeça de cristão a prêmio. A mesma Jerusalém que chegando naquele lugar, eles poderiam ser mortos. Mas eles chegam e se encontram com os 11 e falam assim, galera, vocês não estão ligados. Nós decidimos ir embora, nós somos sem vergonha, mas o Senhor se colocou no caminho com a gente. E Ele falou isso. Mas eu quero que os seus olhos agora, use a tua inteligência para pensar como é que foi esse caminho de volta. Imagina passar pelo caminho de volta onde Jesus passou com você, 4, 5 horas atrás. E eles passavam pelos lugares e falavam, cara, quando a gente passou por essa pedra, o Senhor falou conosco sobre Êxodo. Quando a gente passou por esse lugar, o Senhor falou conosco sobre como ele deveria morrer. Quando nós passamos por esse lugar, ele falou de Isaías, que profetizou que ele nasceria de uma virgem. Quando nós passamos por esse lugar, o Senhor fez uma promessa para nós no Antigo Testamento, e essa foi a promessa, e aquilo foi causando ainda mais avivamento no coração daqueles homens, porque o caminho de volta nunca mais é igual. O caminho de volta não pode ser o mesmo caminho da ida embora. Talvez você decidiu ir embora, mas o caminho de volta vai te colocar no lugar. O caminho vai santificar a tua vida. Talvez no caminho, todas as coisas que você construiu longe dele vão ainda estar lá. Porque eu imagino que quando eles passaram pelo começo do caminho, e eles falaram assim, cara, aqui ó, nesse chão, Jesus se colocou no meio de nós dois, mano. E ele falou para nós, o que está acontecendo que vocês estão tão tristes? E a gente não o reconheceu, a gente falou para ele, você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Foi aqui, cara, que ele apareceu para nós na primeira vez, que ele decidiu nos escolher de novo, foi nesse lugar aqui, ó. E arrependidos, eu imagino que aqueles homens deviam fazer o caminho de volta chorando em prantos, porque voltar é mais difícil do que ir embora. Por isso muitos de nós decidimos ir embora e nunca mais voltamos. Quantas pessoas nós encontramos pelo caminho que falam assim, ó, nossa, eu fiz o segundo TLC da Diocese de Ourinhos, que está no TLC 8.512, né? Não sei. Já foram 20 anos de TLC naquele lugar. Eu fiz o segundo, mas hoje, né? A vida andou, né? Sabe como é que é? As coisas começaram a caminhar, vem filho, vem correria. Não tem jeito, né? Sem vergonha, cara! Porque voltar é mais difícil do que ir embora. Ir embora é fácil. Quando você decide voltar, todas as coisas que te fizeram caminhar de volta ainda estão lá. E é preciso encarar e resolver as coisas que estão pelo caminho. E a grande maioria das vezes as coisas que estão pelo caminho é você. São as suas imperfeições. São as suas ingratidões. São os motivos que você construiu no seu coração. São as coisas que você usou como justificativa para ir embora. Porque nós somos sem vergonha. Qualquer motivo a gente já coloca no altar, no nosso altar particular. Esse meu motivo é justo. Cara, Jesus foi pregado na cruz. Qual foi o motivo justo? A minha salvação é a tua salvação. E o caminho de volta te leva aonde? A Jerusalém de novo. Talvez você vai chegar no começo do caminho onde o Senhor te encontrou, você vai olhar e falar, aqui foi a terra que o Senhor escolheu. O Senhor me chamou primeiro nesse lugar aqui, ó. E é nesse lugar que eu devo morrer pelo Senhor, porque a vida é eterna. João vai dizer que em 3,16 o Senhor enviou o seu Filho para que nós tenhamos a vida eterna. E é nesse lugar que eu vou decidir morrer com o Senhor, e eu não vou arredar meu pé daqui mais, porque a minha eleição ninguém tira. É com esse sentimento que você deve sair daqui hoje. De voltar para Jerusalém decidido a ser pregado num poste para ser tocha humana. O que é fazer um pastel até
1h da manhã, ontem, nossos dedos estão cheios de bolha. Mas o que é pastel, cara? Ontem eu falava para as meninas, tá doendo o dedo, filha? Lembra de São Maximiliano Maria Kolbe, que entregou sua vida para um pai de família lá em Auschwitz, que aceitou sofrer durante 11 dias sem comida nenhuma e depois morreu com uma vacina letal de veneno. Olha para a história dos santos, olha para São Paulo, que foi decapitado, dizendo que morrer é lucro, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. O que é o teu dedo? Uma bolhazinha no dedo? O que é um sábado à tarde, das 3 às 8 nesse lugar? Eu não sei. Para o que é que o Senhor te trouxe aqui, mas a partir de hoje a tua vida não pode ser mais a mesma. Não pode, cara. Eu não aceito que a tua vida seja a mesma a partir desse dia. Porque eu sei o que Ele fez comigo. Porque eu sei o que Ele fez comigo. E eu sei o que Ele pode fazer com você. No caminho de volta, existia no coração daqueles homens um único sentimento. E agora você vai começar a entender por que é que nós nos reunimos nesse lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: avivamento. Não avivou ninguém. Fala para ela: avivamento. A única coisa que existia no coração daqueles homens era o avivamento de terem reconhecido Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: ei, deixa eu te falar, presta atenção aqui. O Senhor, quando Ele nos encontra, o nosso coração não pode ser mais o mesmo. Porque Ele faz uma bagunça, cara. Ano passado o Senhor me levou a uma cidadezinha chamada Domélia. Alguém daqui é próximo de Domélia? Olha lá, tem gente de perto. O Senhor me levou àquele lugar e pela primeira vez, 10 anos depois do primeiro encontro com Jesus, Ele me fez de novo naquele lugar onde Ele me encontrou. E quando eu entrei no salão onde Ele me encontrou, eu parei, eu travei. E eu olhei para aquele lugar, parecia que o tempo parou. E eu vi exatamente como estavam as coisas, cheio de cadeira, disposição das cadeiras, um corredor no meio, um palco lá na frente, uns enfeites de papel crepom, parecia coisa de carnaval, assim, lá na frente, e o ministério tocando, o ministério estava do lado direito, assim, eu olhava aquela barulheira, bateria, nossa, cara, que coisa esquisita, mas o Senhor me levou àquela cidade, para que eu renovasse o meu sim, para que eu, mais uma vez, encontrasse com aquele que me chamou. E o meu coração foi de novo avivado. O que é o avivamento? O avivamento é uma coragem extraordinária que vem do coração de Deus para você. O avivamento, ele não é algo que é mágico, é uma magia que acontece se você sai daqui avivado. Não. O avivamento é uma disposição que existe primeiro no teu coração. É como se você falasse assim: Jesus, olha aqui, ó. Tum! Eu abro meu coração e do céu o Senhor envia uma graça. E eu digo graça para que você não pense que isso é de merecimento teu, porque só o Senhor pode colocar isso no teu coração. E Ele vem e incendeia tudo. Ele arranca de você as tuas convicções, as coisas que você acreditou serem certas até agora. Ele coloca no teu coração um impulso que você não sabe de onde vem, mas você não consegue mais ficar parado. O avivamento é um amor extraordinário pela presença do Espírito Santo, a ponto de você dar a tua vida para que pessoas também sintam aquilo que você sente no seu coração. O avivamento que vem do Senhor é o mesmo sentimento que aqueles homens estavam no caminho de volta, a ponto de chegarem para os 11 e falarem: mano, vocês não estão ligados o que aconteceu. E a palavra vai dizer na conclusão do versículo 24, e eu já estou terminando. Se o ministério quiser já vir aqui para a gente rezar, aí vai ser com força. No finalzinho do capítulo 24, os discípulos chegam a Jerusalém, se colocam com os 11, contam para eles o que aconteceu. E o Senhor se coloca no meio deles mais uma vez. Jesus saúda com a paz. A paz esteja convosco, meus irmãos. Aí, não falei Jesus, cara? Ué, o que vocês estão espantados? Sou eu mesmo. Aqui, ó, as minhas mãos, o meu lado aberto. Não tem nada para comer nessa casa? Olha que debochado. A palavra vai dizer que Jesus come com eles um pedaço de peixe que estava lá. Jesus come com eles e é levado ao céu.
diante dos olhos daqueles homens, o Senhor é levado ao céu. O mesmo Jesus, cara. O mesmo Jesus que foi crucificado e eles não acreditavam mais, estavam indo embora. Agora o Senhor se coloca no meio deles e permite que eles vejam ele subindo ao céu. Eu tenho certeza que os discípulos de Emaús nunca mais desistiram. Eu tenho certeza que eles nunca mais pensaram em voltar atrás. Mas para a gente poder rezar, eu quero que você alimente em você hoje o sentimento de voltar para Jerusalém. Alguns até deram um arrepio no estômago assim, né? Ai, meu Deus! E agora? Mas você vai ter que voltar. Mesmo que te custe a cabeça. Mesmo que custe a sua vida. E Jerusalém é o único caminho possível para nós hoje. Eu não aceito sair daqui sabendo que só eu estou em Jerusalém. Não. Se preciso for, eu vou caminhar com vocês de volta. Vou pegar você na mão, vou mostrar onde você errou pelo caminho. E a gente vai voltar junto. E em Jerusalém nós vamos ver as glórias de Deus. Em Jerusalém nós vamos renovar as nossas promessas. Em Jerusalém nós vamos nos lembrar do amor dos primeiros dias. Em Jerusalém nós vamos ser avivados no coração de Deus. Em Jerusalém o Senhor vai levantar em Bauru a partir de hoje uma geração inteira disposta a dar a vida por quem Ele é. O Senhor vai começar nessa cidade um tempo novo, Felipe. Alarga as tendas porque o Senhor está através de Emaús, aquela cidade que é um lugar de passagem para nós, começando de novo a história da cola de Deus nesse lugar, mais uma vez renovando os nossos votos, as promessas que Ele fez a nós. O Senhor está nos chamando, a voz do leão ruge sem parar, e aqueles que são dele vão ouvir a voz e responder. Aleluia! Vem aqui, Senhor! Dá uma salva de palmas a Jesus aí, cara! Pelo amor de Deus!